Libertar o homem e a terra foi o slogan que orientou a luta de libertação nacional. Camponeses e camponesas, operários, jovens moçambicanos de vários cantos do país lutaram durante uma década pela independência que viria a ser alcançada em 25 de junho de 1975, pondo fim ao colonialismo e imperialismo. Desde então, homens e mulheres, na altura considerados de indígenas pelo regime colonial português, tiveram acesso e controle da terra. Milhões de camponeses e camponesas assumiram o compromisso e a responsabilidade de produzir alimentos para alimentar o país e combater a fome. Hoje, os camponeses representam 81% da população economicamente ativa e produzem mais de 90% dos alimentos do país. Volvidos 4 décadas após a independência nacional, o governo moçambicano traz de volta políticas neocoloniais através da implementação de programas virados para o agronegócio, como o Pro-Savana. Pro-Savana é um programa lançado oficialmente em abril de 2011, que resultou de uma parceria trilateral entre os governos de Moçambique, Brasil e Japão. Visa ocupar cerca de 14 milhões e meio de hectares para o desenvolvimento do agronegócio, em 19 distritos do corredor de Nacala, abrangendo as províncias de Niassa, Nampula e Zambésia. O programa foi inspirado pelo Programa do Desenvolvimento do Cerrado Brasileiro PRODECER, que nos anos 70 e 80 aniquilou a agricultura camponesa, usurpou milhões de hectares de terra de camponeses, dando lugar ao monocultivo de soja voltado para a exportação, cujas consequências sociais e ambientais são hoje irreversíveis. Antevendo-se as consequências negativas do Pro-Savana, que colocam em causa as conquistas coletivas da independência nacional, comunidades do corredor de Nacala, camponeses e camponesas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, desde 2012 resistem contra este programa, tendo apresentado suas demandas em maio de 2013 numa carta aberta dirigida aos então presidentes de Moçambique, Brasil e o primeiro-ministro do Japão. A intransigência dos governos em parar com o Pro-Savana levou a uma ampla mobilização e resistência dos povos de Moçambique, Brasil e Japão, através do lançamento da campanha Não ao Pro-Savana, em junho de 2014. Em relação ao Pro-Savana, a posição da UNAC é clara, é uma posição contra este programa, é um programa inaceitável, que achamos que vai destruir a vida dos camponeses e já tem impactos negativos na vida dos camponeses. Não é só uma posição da UNAC enquanto União Nacional de Camponeses, mas é uma posição partilhada com várias organizações da sociedade civil, articuladas na campanha Não ao Pro-Savana, mas também é uma opinião que vem daquilo de milhares de famílias ao nível do corredor de Nacala, daqueles que sofrem os perversos impactos do Pro-Savana e daqueles que obviamente antevêem impactos muito negativos na vida das pessoas. Há pessoas que estão a perder terras, há financiamentos dentro do Pro-Savana que estão a criar impactos muito negativos, como é o caso de financiamento por via daquilo do Fundo Iniciativa de Fundo de Desenvolvimento do Pro-Savana, que acabou atribuindo recursos a empresas e obviamente isso teve impacto negativo nas famílias camponesas, em que há famílias que perderam terras. Mas fora disso, o pior é que há uma atitude do governo inaceitável de violação de direitos humanos, de perseguição de lideranças camponeses, de intimidação, inclusive de ameaças de prisões, o que na nossa opinião é inaceitável e não podemos continuar a aceitar esse tipo de comportamentos impróprios numa sociedade que se queira democrática, que se queira participativa e que todos os cidadãos sejam chamados a apresentar a sua opinião de forma aberta. O Savana tem vícios, ou seja, tem inúmeros defeitos de concepção. O segundo aspecto é que o mesmo abre espaço para a existência de famílias inteiras ao longo do corredor de Nacala, existência de conflitos entre as comunidades, conflitos entre vários segmentos sociais, conflitos de terra, mas também abre espaço para o aumento da pobreza e a insegurança alimentar. Financiada pelo Pro-Savana, através do Fundo de Iniciativa de Desenvolvimento do Pro-Savana PLIF,
A Matária Empreendimento, uma empresa criada em 2010 e localizada no distrito de Ribaue, usurpou terras de mais de 200 famílias que ocuparam de boa fé as terras desde o período da Guerra Civil e que, de acordo com o artigo 12 da Lei de Terras, a comunidade adquiriu automaticamente o direito de uso e aproveitamento da terra. Eu hindi kariwale markuni masanto. Asanto ale memme erwaka oropa ke shavwaya. Yani panyar mene na musia hu memme hiyo yalwale memme ntwale wora ya kolono paka maru kwaya 2.800 quilômetros kava amwente minisanraya omahera na mikini mwikariwa kinakalo wikupanyera na naka wikiri kiwiri hena naka no kihikareliwa kihikariwa epiraka yo chiwa ikutusaka so chiwa fesha wako o chiwa yo ka manke baba kumihale ba mwahawa prosavana oruye wenno obinya baba ka manka ka ba mirelo saka so tene sorera ka kumhe kulutweni ele baba ela ya rimpaka ile nari nikipira na makaka emataka yo tene diele abinya wenno mpaka ndio nipajenrahu rawo banonto no moleliwa hu sarata ni wenrahu wo anona yo wira we wenrimu lakani ashana hano hawa hata niyo hitashine na hunene hao mashina ande la witaya hila inatune kushiweni ni mutu mkina na atuna yo himashine naho limekemo nguwereke sintokona ruerahu otulina hao. Vou dizer que quando a Machamba foi fundada, basicamente não vivia ali ninguém, né? Quer dizer, nem populações já havia. Portanto, as populações vieram muito mais tarde para aquela zona, estabeleceram e foram crescendo. Quer dizer, Iapala está a 20 km da nossa Machamba, mais ou menos. Tinha pequenas povoações, mas aquela zona basicamente não tinha ninguém. Né? Essas declarações são completamente falsas e infundadas. Pronto, não sei de onde é que elas nasceram, nem com que motivações, mas a verdade é que a nossa área, se há alguém que está a sofrer invasão, somos nós. Ou seja, a nossa área do Duarte que nós estamos a explorar é que sofre invasão de vários produtores que vivem ali na zona, que saem das suas comunidades para vir fazer machamba dentro da nossa área. É precisamente ao contrário. Uma outra empresa localizada na zona agroecológica 3, a do ProSavana, no distrito de Malema, designado por Mozaco, usurpou 2.380 hectares de terra pertencentes a mais de 1.500 famílias camponesas no distrito de Malema, na província nortenha de Nampula, para dar lugar à produção de soja em larga escala. A empresa diz que o seu objetivo é expandir até chegar aos 20.000 hectares. A Mozaco é uma empresa criada em 2012, através de uma parceria entre a Sociedade de Investimentos do Grupo Espírito Santo Rio Forte e o Grupo Moçambicano João Ferreira dos Santos EFC, fazendo parte do lote das empresas integradas da nova aliança do G8 para a segurança alimentar. Nós assustamos um surpreso em 19, mas nós tentamos irmos informar o governo no gabinete do administrador. Então o governo deu-nos os seus elementos para podermos resolvermos o problema. Mas tentamos ali, só que quando eles entraram no 19, tiraram as pessoas com a força. Então, sem nenhuma administração correta. Naman kom vale inkinaro bani rechaka narupe mpele napoya kinabenya mwana nateka mshasha vale enakichawa babani kunyale wewe pahamdime sosa iwe tshone mimi kusodi ya utoni kirimpeno borejwa tiwe. Uma vez quando estávamos ali em Nholo, tínhamos recebido dizendo que vocês não admitem deixar a área com a empresa Mozaco, então vamos mandarmos polícia. E tinham mandado polícias uma vez, mas a comunidade conseguiu combater com o próprio governo, que não pode nos ameaçar através do nosso direito. Lugar eu me sabe na candidato em carro é que já huile
para wera nimphanya indemnização yare problema kiavo yokuwa kinlavule sharia tewe muchua chunaka apale orimela kinna phanya we apale kinya olavula ntokame yaso mashimansina muluku kina olavula sharia para wera okume indemnização vakera shava indemnização ahu okumelenle variarva onyakulihana en relação padre no mana mani hana sasa kusuwela wera na indemnizariwen suwele mashino kan tempo sinchene ni hile liwaga sharia e konteri waka nyuo hampanen le indemnizarin ntawana wera lugar la mranyu munechi ha mulu amuluko kinna pawenri osimitero yela yada mele elapoen yela wenno yakanda ya mvange murukato wore ya koloni inyaka baba impresa msako wiyaya enano mo la simitero ela wera nare muhirumeleke porque já nyuo kaina acho amumu. A empresa AgroMós, localizada na zona agroecológica 4 do Pro-Savana, que obteve uma concessão de 9.000 hectares de terra em Lioma, distrito de Gurue, província da Zambésia, já expulsou mais de 1.000 famílias para dar lugar à produção da soja. De acordo com a informação disponível, a AgroMós é uma joint venture entre o grupo Amorim de Portugal, uma ordem do homem mais rico de Portugal, Américo Amorim, a empresa moçambicana Intellect, que a Embaixada dos Estados Unidos descreveu como um veículo de investimento para o antigo presidente Gabusa. Igualmente é parte da empresa o grupo Pinesso, do Brasil. Enquanto a DECRO, nós não aconselhamos em primeira fase a implementação do Pro-Savana. Projetos desta dimensão não visam responder àquilo que é a necessidade camponesa. Nós apoiamos sim, ou seja, aconselhamos a implementação de um projeto ou de um programa que de facto apoie a agricultura camponesa e que as prioridades se assentem no acesso ao crédito, no acesso a serviços de extensão pública, no acesso a microsistemas de irrigação, mas também no acesso a infraestruturas de capacidade produtiva. Mas mais do que isso, é preciso que haja políticas que apoiem, que incentivem a comercialização rural. Makalelo o hawa asinna hunpuno pajara ya phanywa o sampesa bakiviru no limite wa ampula arimo moliwa wo hiliviwa vano khalelu ni puran ruaya o makabo arosh palare akina arwa ampula Mio secretario Agostinho Monserrat achwao kiwa khelenle kawa elugari vano kawa helugari hakwa lokilati na wira na wi Pro-Savana on halo opia mumu wito akushemuto Sampesia oni o limiti ya iwe wakua regulo wakua kayo hoa empresa AgroMós kimya kiaka mamara kanyo kayo kimvanraka hena pata empresa le undua mpaka eniphanya ya hena mora onanaka imacha hiyo wile uluvani imacha munna kanyo ya himaka wara para no livekeni nera he então hayaka musuruko wa himam karno 27 palantas então ya himaka ta palanta 350 então musuruko ya wanihaya ya banca y conta wa 14 então 14 ya hima wara tampe impa para oliviwa imacha para oliviwa bana musuruko kumeva khani então mio hororo igo okwa musuruko o evara vakhani yero wera wayo mana empresa imaja ke lava kamanle bana kuwo então já enaro dia wa AgroMós iwe ye emuhisa bote beneva kinachikira bonchojenle tampen hikonle agora liva waya anlimvarosho o ipirecho o ujeni então lelo nakano ni unla winereke haiva. Graças a uma ampla mobilização e pressão das organizações da sociedade civil de Moçambique, Brasil e Japão, juntamente com comunidades do corredor de Nacala, o governo de Moçambique realizou consultas públicas sobre o draft zero do Pro-Savana entre os meses de abril e maio de 2015.
As auscultações foram marcadas por violações de direitos humanos e atropelos da legislação nacional e internacional que orienta consultas públicas no âmbito de projetos de investimentos e desenvolvimento. Nestas consultas, os camponeses, de forma unânime, disseram que não querem o Pro-Savana. Os responsáveis da Pro-Savana não podem ser insensíveis aos problemas do povo. O povo somos nós. A população somos nós. Os produtores somos nós. Nós já negamos que a Pro-Savana aqui não serve. Enquanto a Pro-Savana não cumprir o que hoje diz, a classe camponesa não aceitará em nenhum dia a Pro-Savana. Pro-Savana escutou, viu o programa do governo e veio intervir. Para mim não é bem-vindo. Aqui tem que haver ordem. Só batemos palmas no fim. Porque alguém quando... Não. Numa festa tem que haver regra. Então eles não sabiam, mas os colegas viajaram para Nampula naquela escutação. Onde que sobressaiu um diretor de uma escola secundária em frente do governador, encanar o governador em como ele é camponês, vinha representar os camponeses. O povo de Malema está a sentir demora com a implementação do programa Pro-Savana em Malema. Levanta um empresário, diz: eu vinha representar o povo de Mutual, estão a sentir demora com a entrada de Pro-Savana. É quando os meus colegas levantaram dizendo que, excelência, senhor governador, está sendo enganado. Chamou-nos de pobres sobre Pro-Savana em frente do excelência governador. Lamentamos bastante. Somos pobres, não é ele que nos sustenta. Por enquanto, por isso nós lamentamos, não somos nós. Também os missionários já estão à frente. Os nossos colegas já estão lá no COSO, já estão lá no Chabão. Foram participar da Conferência Internacional sobre o Pro-Savana. E, assim, nós sempre lamentamos porque estamos a ser excluídos. A sociedade não nos exclui, só por parte do governo nós, por enquanto, somos pessoas estranhas. Ação Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais ADACRU, nos termos do artigo 14 da Constituição da República de Moçambique, que pregua o direito à resistência dos povos, encoraja de forma urgente uma ampla mobilização de todos os movimentos sociais, nacionais e internacionais, particularmente os de defesa e proteção de direitos humanos e pessoas de bem, a resistir e lutar contra o Pro-Savana.